A graça e a paz, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui comigo. Como vocês já viram, mudei novamente o nome do canal. É assim, gente, a gente na vida a gente fica procurando aquilo com qual a gente melhor se identifica. E protestante eu acho que estava um nome muito forte. Eu gosto muito dessa palavra protestante, muito mais do que crente, a palavra crente. Ou é cristão ou protestante. Para mim, uma das duas palavras são valiosas. Eu não gosto de gospel, né? Esse mundo gospel, essa palavra gospel, eu tenho aversão a isso. Mas vamos lá, não estou aqui para falar a respeito do nome do canal. O nome é apenas detalhe que identifica, para dar uma identidade melhor ao canal. Hoje eu estou aqui para falar a respeito de um assunto que vai trazer muita edificação espiritual. Falando já em edificação espiritual, esse vídeo, esse tema de hoje vai trazer muita edificação espiritual para nós, porque diz respeito a um problema que nós todos temos, que é a amnésia espiritual. E nós temos que fugir dessa amnésia espiritual. E é perfeitamente possível fugir de uma amnésia espiritual. A amnésia, eu creio que todo mundo sabe, é o esquecimento. É uma memória que não consegue lembrar das coisas. A pessoa cai num estado de esquecimento total ou parcial. Mas a amnésia espiritual é muito pior do que a amnésia física, porque na amnésia espiritual nós caímos também, consequentemente, em fracasso. Por quê? O que está envolvido na amnésia espiritual? Está envolvido o esquecimento daquilo que nós somos em Cristo, daquilo que nós somos em Deus. Toda vez que você, filho de Deus ou filha de Deus, esquece quem você é em Deus, você cai em fracasso. Porque então você é enredado pelos teus próprios pensamentos, pela tua própria forma de enxergar a vida, teus próprios sentimentos, por aquilo que as pessoas falam sobre você, pela opinião alheia, quando na verdade você deveria caminhar, e assim que Deus te chamou, caminhar dentro das diretrizes daquilo que Deus fez e construiu em você, que é o reino de Deus. Eu vou mostrar uma passagem aqui em Isaías capítulo 51, versículo 1, versículo 1 e 2, onde fala assim, prestem bastante atenção. Aqui Deus estava tratando com Abraão, que estava bastante desolado, bastante entristecido, porque ele foi tirado da sua terra através de um chamado de Deus, mas ele ficou um pouco perturbado. Todos nós, em algum momento da vida, ou muitos momentos da nossa vida, a gente fica indeciso com relação ao chamado de Deus, confuso com relação à nossa própria vida espiritual. Então é necessário Deus chegar e nos socorrer. E foi o que aconteceu com Abraão. Olha só esse texto. Ouvi-me, porque essa palavra aqui serve para Abraão e para você e para mim. Ouvi-me, vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. O que Deus está falando para Abraão aqui, que também está falando para mim e para você, que nós devemos olhar em todos os momentos da nossa vida, temos que nos esforçar para isso, fixar nossos olhos em todo momento da nossa vida, para aquilo que Deus fez em nós. Não estou falando para aquilo, para nós olharmos para aquilo, embora isso também seja muito bom para nós, isso edifica também a nossa fé, mas olha só a diferença. Não estou falando que você tem que olhar para aquilo que Deus fez ou tem feito por você ou por mim. É diferente de olhar para aquilo que Deus tem feito em você, em mim. E é isso que Deus nos chama aqui. Ou seja, diante de todas as dificuldades na vida, e nós temos muitas dificuldades na vida, a vida é cheia de desafios, a vida é cheia de tribulações, a vida é cheia de percalços, e isso muitas vezes corrói o nosso bom ânimo, corrói a nossa força de viver, aniquila muitas vezes a nossa alegria, e nós temos que nos recuperar disso. É a forma mais eficaz de nos recuperar disso, é olhando para o que a palavra de Deus nos ensina para fazermos nesses momentos. Então vamos lá, o que Deus está fazendo aqui com Abraão, que é o que ele constantemente quer fazer na sua vida e na minha vida. Muito bem, toda vez que nós passamos por uma dificuldade, como Abraão estava passando por uma grande dificuldade, o que Deus faz? Ele faz exatamente aquilo que ele fez com Abraão, ele faz com você e faz comigo. Ele procura nos fazer retornar para a nossa origem. Ele faz com que nós venhamos olhar para a nossa origem. Para a nossa origem. Por que para a nossa origem, pastor Éder? Porque lá que se encontra a base da nossa fé. Ou seja, que origem Deus está procurando fazer com que você olhe para onde Deus quer que você olhe, e para o lugar que Deus queria que Abraão olhasse,
para a origem espiritual dele, ou seja, de onde ele veio, de onde ele nasceu. Não estou falando da origem referindo-me à terra, Ur dos Caldeus, de onde ele saiu, ou Harã, de onde ele saiu. Não estou falando da cidade onde você nasceu, o lugar onde você nasceu, com quem você nasceu, os pais, teus laços consanguíneos. Não, estou falando aqui da origem espiritual. Nós nascemos de quem, irmãos? Nós nascemos pela palavra de Deus do Senhor Jesus Cristo. Nós nascemos em Jesus Cristo. Abraão nasceu pela fé em Deus, e Jesus, ele é considerado na palavra de Deus a rocha viva. Então por isso que Deus fala: olhai para a rocha de onde fostes cortados. Cortados aqui quer dizer tirado, a origem. Não é cortado no sentido de desprezado, de separado. Cortado no sentido de origem. Olhai para a rocha de onde fostes cortados. Ou seja, olhe para a tua origem. O que Deus queria com isso? Queria gerar em Abraão uma fé na fortaleza da natureza que ele possuía. Ou seja, você foi gerado, Abraão, de Cristo. Você foi gerado de mim. E eu sou a rocha viva, a rocha inabalável. Então, se você foi gerado de mim, você é meu filho. Então você tem a mesma natureza que eu, a mesma natureza divina. E é isso que Deus quer falar comigo e com você aqui. Você foi gerado de Cristo Jesus. Se você se rendeu a Cristo pelo arrependimento, pela fé, se entregou a Jesus, se você foi feito filho de Deus, você agora tem a mesma natureza divina. Não é isso que está escrito lá em João capítulo 1, versículo 12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí embaixo, no versículo seguinte, fala: filhos nascidos, não da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, um nascimento sobrenatural, um nascimento que nos mudou completamente no nosso campo espiritual, um nascimento que transformou o nosso interior. Mas, pastor Éder, por que eu, então, embora tenha nascido do Espírito, sendo sido regenerado, porque tendo eu a mesma origem, tendo eu a origem, como origem o meu Pai, tendo como origem o Senhor Jesus Cristo, ainda me sinto fraco diante das lutas, ainda me sinto vacilante diante dos desafios? Porque você está considerando a tua natureza carnal, não a tua natureza espiritual e sobrenatural, como você queira chamar. Você está considerando aquilo que não é para ser considerado. Você tem que considerar a sua natureza espiritual. Quando você considera a sua natureza espiritual, você lembra de onde você nasceu, ou especificamente falando, melhor ainda, de quem você nasceu, então você vai chegar à conclusão: então eu tenho a mesma natureza do meu Deus. Então ele é forte, meu Deus, eu sou forte também para enfrentar qualquer luta. Ele tem sabedoria, eu estou cheio da sabedoria do Espírito Santo, porque ele habita dentro de mim. Então eu tenho condições suficientes de vencer qualquer tipo de dificuldades. Eu tenho poder suficiente para superar qualquer tipo de tribulação. Eu tenho autoridade, eu tenho poder, eu tenho a unção. E uma pessoa com este pensamento, ela vence qualquer coisa na vida. Não é que ela vai deixar de encontrar dificuldades nos seus caminhos, mas ela vai ter poder suficiente para enfrentar todas as dificuldades. Será que não foi isso que Jesus quis dizer para cada um de nós, seus seguidores? Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, tende bom ânimo, vocês têm a mesma natureza que eu. Então por isso que Deus fala: olhai para a rocha de onde fostes cortados, ou para a caverna do poço de onde fostes cavados. Essa caverna do poço aqui não é poço de água, não. São aqueles buracos que se fazem nas rochas, aquelas minas, trabalhadores que trabalham na mina, tirando rochas lá de dentro. Ou seja, Deus está comparando você como aquele que foi cortado lá da própria natureza de Deus, a natureza divina, e foi tirado agora para representá-lo aí fora no mundo. Ou seja, rocha tirada da rocha. Não é assim? Aquilo que é espiritual, aquilo que é divino, você é divino porque você foi tirado de algo divino. A tua natureza é de sobrenatural, a tua natureza é divina, então você tem poder suficiente para vencer todas as coisas. Olhe para a sua origem, tua origem espiritual, você vai vencer todas as coisas. Amém? Eu vou continuar com esse versículo porque hoje eu falei sobre o versículo 1 e esse versículo continua, como eu falei para vocês aqui, porque ele manda olhar não somente para a rocha, mas no versículo 2 ele manda Abraão olhar, ele manda nós, olharmos para Abraão e para Sara, que nos gerou, que nos deu a luz aqui. Veja que essa palavra foi para Abraão e foi para nós também. Amém? Então eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, porque essa palavra aqui,
essa palavra aqui Deus usou muito para estimular Abraão. É lógico que quem falou essa palavra aqui foi Isaías, mas é assim que Deus levantava Abraão. Não é isso que ele fazia com Abraão? Abraão, você é pai de uma multidão. Ah, mas não vejo ninguém. Considere-se pai de uma multidão, porque eu sou o Deus de abundância, eu sou o Deus de prosperidade, eu sou o Deus de bênçãos, de vitória. Amém? No próximo vídeo eu vou comentar o versículo 2 para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe ricamente, meu irmão.